Como era a vida das mulheres escravas no Brasil? Durante 3 séculos, as mulheres negras foram reduzidas à condição de máquinas vivas. A trajetória delas na África até aqui foi marcada por diversas formas de violência. Hoje vamos voltar para a época do Brasil colônia, quando a mão de obra escrava era considerada indispensável. Não saia daí! Neste vídeo daremos foco para as mulheres escravizadas e a sua trajetória na história. Quando falamos em escravidão, é difícil não pensar nos comerciantes europeus, que superlotavam os porões de seus navios com os negros africanos. Em meio a esses grupos de pessoas, haviam muitas mulheres. A maioria delas era adolescente e jovens mulheres, mas muitas eram idosas, outras tinham filhos pequenos. O transporte delas, da África para o Brasil, era feita de forma brutal, violenta e sem qualquer respeito. Elas eram vistas apenas como mercadorias que seriam comercializadas. Não é novidade para ninguém que as mulheres negras sofreram imensamente com a escravidão e que isso durou vários séculos. Era comum que os senhores de engenho utilizassem a mão de obra de escravas, principalmente para trabalhos domésticos, atividades na cozinha, arrumação doméstica e até mesmo para amas de leite. A captura e a viagem. Vistas apenas como objetos, o sofrimento já iniciava em sua própria terra. Eram capturadas como animais, sendo arrancadas de sua família e de sua comunidade e levadas, com a roupa do corpo, para os portos, onde ficavam à espera da lotação do navio. Muitas vezes, ali mesmo no porto, já eram marcadas a ferro quente no ombro, na coxa ou no peito. A marcação indicava os símbolos de seus respectivos proprietários, a quem eram destinadas. Logo após o embarque, desciam para os porões, onde postas a ferro ficavam amontoadas como anônimas e indistintas. Sem comer, beber ou ter qualquer privacidade, elas esperavam dias no porão do navio, ancorado ao sol, chuva e frio. Nenhum homem e tampouco as mulheres transportadas no porão sabiam o destino da embarcação. Durante a viagem, que costumava demorar de 30 a 40 dias, eram constantemente abusadas pelos brancos da tripulação. Algumas, com certeza, já chegavam grávidas em solo brasileiro. A viagem, como sabemos, acontecia em condições terríveis, que muitas vezes resultava na morte de muitos escravizados a bordo. A fome, a sujeira, o desconforto, o abuso e a morte eram companheiros de viagem dessas mulheres, que se amontoavam junto aos homens e crianças. Por causa do extremo desconforto, da falta de higiene e da precária alimentação, muitas morriam de causas variadas, sobretudo o escorbuto, uma doença causada pela falta de vitamina C. Somente depois de chegarem no Brasil é que descobriam sobre a sua nova realidade. Teriam agora que desempenhar todas as atividades nos engenhos, ajudar na agricultura, a pecuária, na extração de ouro e pedras preciosas, e ainda trabalhar no serviço doméstico. No início da colonização do país, a captura das mulheres africanas tinha o objetivo de obter matrizes para a reprodução. As leis brasileiras da época davam direito ao seu proprietário de castigá-las como bem entendesse. Podia abater, prender, torturar, violentar, mutilar até matar. Dessa forma, o fato de ser mulher não as privou de sofrerem todos os tipos de castigo, sempre que suas atitudes fossem julgadas inconvenientes. Pelo trabalho exaustivo que desempenhavam e pela situação humilhante de abusos a que eram submetidas. O trabalho na casa grande. Além de serem matrizes reprodutivas, o trabalho doméstico era a única forma possível de ocupação para escravas. Portanto, trabalhar como serviçal doméstica era o mais óbvio na vida dessas mulheres que, de alguma forma, agradeciam a chance de viver no casarão. No contexto da escravidão, o papel de organização da casa grande, assim como o cuidado com as crianças, ficava a cargo das escravas. Para as sinhás, a principal função dentro do lar era o de estabelecer a ordem e se ocupar de seus bordados. O sistema de trabalho era geralmente dividido por tarefas, ou seja, cada escrava exercia uma função diária. Algumas cuidavam dos filhos das senhoras, enquanto outras da organização da casa, da horta, da lavação das roupas e do divertimento carnal dos senhores. As negras haviam dado à luz, elas eram levadas para a casa grande a fim de amamentar os filhos das sinhás.
Nesses tempos, o leite materno da mulher negra era considerado mais forte do que o leite da mulher branca. Muitas dessas crianças brancas mamavam no peito da sua ama de leite até os 5 anos de idade. Muitas vezes mal sobrava leite materno para dar para o próprio filho que esperava na senzala. Serviços carnais. A mulher escrava fazia a ponte entre a senzala e o interior da casa grande, e na maioria das vezes eram levadas para a diversão dos homens. As mais bonitas eram escolhidas pelos senhores para serem suas concubinas ou servi-los de forma exclusiva. O corpo da escrava era visto como propriedade e, portanto, plenamente violável pelo seu senhor. A situação era absurda até mesmo para a época. Meninas de 12 ou 13 anos já eram para todos os fins mulheres adultas. Elas também eram levadas para entreter os homens do casarão e até os funcionários brancos. Como eram objeto dos desejos carnais dos homens, as negras causavam muitos ciúmes das sinhás. As mulheres negras possuíam uma genética dentária incrível, e quando a beleza dos seus dentes incomodava, a senhora ordenava que todos fossem arrancados, pondo um fim no sofrimento. Em meio a tantas regras de obediência, a relação entre senhores e escravas era na verdade bastante tensa. Muitas tragédias aconteciam, pois era comum e compreensível que muitos cativos resistissem à escravidão. Para muitas escravizadas, era melhor a morte do que viver naquelas condições desumanas e horríveis. Autocídios e interrupções propositais de gravidezes eram eventos bastante recorrentes. Por esses meios, as escravas acreditavam ser uma maneira de livrar seu filho da morte. Nova e terrível realidade. Bem, foi então, nesse terrível contexto, que a partir de 13 de maio de 1888, as mulheres negras passaram de escravas às mulheres livres. Como mulheres livres, se viram dentro de uma outra grande dificuldade. Elas passaram a viver uma nova situação: o desemprego, a prostituição e a marginalidade. As primeiras décadas após a abolição da escravatura foram muito sofridas para todos os escravos livres, mas principalmente para as mulheres. Era possível encontrar ex-escravas vendendo seu corpo pelas ruas das grandes cidades, como Rio de Janeiro e Salvador. Para algumas delas, essa era a única opção de sobrevivência. Ao mesmo tempo, muitas delas se esforçavam para vender frutas e verduras colhidas na própria horta. O trabalho doméstico oferecido pelas mulheres negras só começou a ser realmente remunerado depois dos anos 30. Antes disso, as famílias levavam negras para suas casas para servirem como cozinheiras, babás e faxineiras. Contudo, não havia remuneração. As negras serviam aquela família em troca de comida e um teto seguro. E assim, muitas dessas mulheres continuaram sendo escravizadas ao longo de vários anos, mesmo após a abolição. Infelizmente, ainda se mantiveram por muito tempo privadas de todos os direitos civis, sujeitadas ao poder, ao domínio dos brancos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like e volte para ver outros vídeos como esse.